Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa última unidade do livro. Vamos falar sobre debate, isso mesmo. Vocês agora vão ter que ler, lógico, o texto, né? Porque se eu ficar lendo aqui, vocês vão desligar, vão deitar na cama para assistir o vídeo e vão acabar dormindo. Mas é que é uma leitura diferente e eu quero que vocês façam essa leitura de uma forma sem colocar. Pode fazer em dupla, eu acho legal, porque daí vocês podem cada um ser uma pessoa nesse debate. Vocês podem fazer mais do que uma pessoa. Um é o debatedor, o outro é o condutor do debate, ou tem 2 debatedores, ou tem 3. Então, acho que vocês podem aí mesclar entre vocês. E se vocês quiserem fazer sozinho também, fiquem à vontade. Podem mudar a voz, porque o que vai me importar é realmente vocês identificarem, através da fala dessas pessoas, vocês conseguirem identificar a linguagem, se é formal, se é informal, né? Então, é importante que a gente coloque essa percepção na nossa leitura, tá? Então, a gente vai ler o textinho que tá lá na página 252, 53, 54, 55, e ele vai falar sobre as cotas raciais. E esse foi um programa transmitido ao vivo numa emissora da Rede Bahia, da TV do Estado da Bahia, tá? E aí foi para as redes sociais. Então, sempre para a gente ter um debate, nós precisamos ter alguém que vai conduzir esse debate, uma opinião contra e uma a favor, ou 2 e 1, né? A gente sempre tem os 2 lados para que a gente possa ouvir e para que a pessoa que esteja assistindo possa entender os 2 lados da moeda, ou os 2 lados de pensamento, né? Então, o que vocês vão ler? Vocês vão ler aqui sobre as cotas, né? As cotas raciais para a universidade. Então, o Jonathan Gabriel, que vai ser uma das pessoas que estão aqui, que ele vai apresentar os debatedores e ele vai conduzir o debate. Nós temos a Lívia Vaz, o Oswaldo Bastos e a Marcilene Garcia, tá? Então, vocês vão fazer a leitura bem top desse debate, né, desse assunto, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as cotas raciais, tá? Eu queria só que a gente ficasse, a gente vai fazer a página 256 depois, né? Mas a gente tem aqui que as cotas raciais são ações afirmativas aplicadas em países como o Brasil com a finalidade de diminuir as desigualdades econômicas, sociais e educacionais entre pessoas de diferentes etnias, tá? Para compensar a questão histórica do racismo. São alternativas que tentam diminuir entre a defasagem, né, principalmente universitária, de negros, de indígenas, né, não são negros, são afrodescendentes, sobre os índios, enfim, cada pessoa cada um pensa de um jeito, tá? Cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu pensamento sobre isso. A Pro tem um pensamento parecido com um deles e a gente conversa depois sobre isso, tá? O que eu queria falar com vocês aqui um pouquinho é aqui, ó, releia a primeira fala de Jonathan Gabriel, indique qual trecho dessa fala cumpre cada um dos objetivos a seguir. Indicar o início do evento, apresentar o tema e justificar a importância de debatê-lo e apresentar os debatedores. Então, no início, né, na introdução toda, ele fala sobre, ele coloca ali, ele faz a apresentação das pessoas, né, ele diz onde que ele tá, ele informa, ele fala, aí ele apresenta quem são as pessoas ali, né, fala um pouquinho sobre o tema,
e traz a qualificação das pessoas que vão dialogar sobre isso, tá? Então a gente tem lá entre os debatedores, né? Primeiro ele diz que a TVE está no ar, não pode esquecer que é o lugar onde acontece a atividade, tá? Depois a gente tem aqui também os 3 debatedores, quais são favoráveis à adoção das cotas raciais e quem é o contrário. Então a gente tem 2 que são favoráveis, que é a Lívia Vaz e a Marcilene Garcia. O Oswaldo é o contrário, tá? Ele acha que a educação deve ser diminuída, essa diferença lá na base, para que todos cheguem no ensino médio com a mesma oportunidade de ir para uma universidade, tá? O que a gente tem aqui na questão 3? Na questão 3, diz assim: releia esse trecho da transcrição extraído da fala de Lívia Vaz. Nós estamos falando de um Estado que promoveu desigualdade racial por meio, inclusive, da legislação. Qual exemplo Lívia Vaz dá para embasar essa informação, né? A primeira Constituição Brasileira de 1824. Eles proibiam negros de frequentar a escola, tá? Não era possível colocar isso, tá? É um ato adicional ali que a gente que não era possível que eles frequentassem escola, tá? Depois a gente tem ali Marilene Garcia também acusa o Estado de ter lá no passado promovido desigualdade racial. Ela diz que essas políticas, né, de cotas raciais nos levam a resolver algumas injustiças históricas relacionadas à escravidão. De acordo com essas 2 debatedoras, qual é a relação delas entre a atuação histórica do Estado e a necessidade de implantar cotas? O que elas falam? Elas defendem o Estado brasileiro, que já que no passado eles promoveram a desigualdade, então que agora no futuro eles promovam a igualdade. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu tenho um debate, eu tenho um tema, que geralmente é um tema polêmico, e eu tenho pessoas que defendem isso. Para eu fazer a defesa de um debate, eu não posso dizer assim, é só porque eu acho que tem que ter cota, porque o negro tem que estar na faculdade. Isso não é argumento. Então você tem que buscar argumento na história, na ciência, nos episódios de cotidiano que vocês vivenciam, fatos concretos que possam provar a sua ideia e a sua tese. Tem que comprovar isso, tá? Assim como o Oswaldo Bastos diz que a escola brasileira é segregadora. O que ele quis dizer com isso, tá? O que promove a segregação para ele, essa desigualdade social toda, é o quê? É um ensino de baixa qualidade, onde lá na base, lá no prezinho, né? Lá quando a gente fala de Estado, a gente está falando do prezinho, e aí vão para as escolas estaduais, as escolas municipais, e infelizmente não tem um apreço, eles não têm um cuidado e um zelo em promover uma educação de qualidade. E aí sim, infelizmente, as cotas não vão beneficiar, mas vão continuar levando esse adulto para a faculdade de uma forma assim, só entrou porque era por cota. Tá? É isso que o Oswaldo diz aqui. E ele também diz qual seria a solução. Para ele, a solução está lá na base, né? Todo mundo devia ter educação de qualidade lá na base. Então, eles vão trabalhando todas essas questões aqui, ele vai trabalhando quais são os pontos favoráveis, o que ele pensa sobre isso, qual é a comprovação que ele tem, qual é a ideia de comprovação real, se ele usa estatística, qual é a fonte que ele foi colocado. Então, todas as citações que ocorrem, tá? Tudo isso é super importante para que ele seja valorizado, né? Para que ele tenha peso, né? Para que eu possa confiar naquilo, ou para que eu realmente possa pensar como ele, de acordo com os meus princípios, enfim. Então, os argumentos são muito importantes, tá?
Então, o que eu quero aqui de vocês hoje, além da leitura? Na unidade anterior, nós estudamos algumas questões de exemplo, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho 4 tipos de argumentos. Comprovação científica, tá? Estatística, números e tal, raciocínio lógico. Se acontece uma coisa, acontece outra. Por exemplo, se eu atravesso a rua sem olhar, eu posso ser atropelado. Isso que é um raciocínio lógico, tá? Argumentos por exemplificação, eu vou dando exemplos sobre aquilo, exemplos reais, ou argumentos de autoridade, ou seja, de alguém que estuda ou de alguém que é especialista naquele assunto que eu estou falando. Então, isso é importante que vocês grifem. Agora, eu quero que vocês, além da leitura, me respondam, em sua opinião, nesse trecho inicial do debate, qual dos debatedores apresentou a argumentação mais convincente? Justifique a sua resposta. Você vai poder fazer isso em forma de áudio ou vídeo, tá bom? Que é como se a gente estivesse conversando e nós estivéssemos dialogando sobre o assunto, tá bom? Então, ó, um super beijo. Não esqueça de fazer a leitura do debate e responder a questão 8, tá bom? Até mais, gente. Fiquem com Deus.